Oi, eu sou a professora Cristiane do GAD Fisiologia. Neste vídeo vamos falar sobre os neurônios motores superiores. No vídeo anterior você aprendeu que há circuitos neurais presentes na medula espinhal prontos para serem acionados a fim de gerar movimentos que precisamos no dia a dia. Esses circuitos são involuntariamente ativados nos arcos reflexos. Esses mesmos circuitos podem também ser voluntariamente acionados e gerar movimentos que mal precisam ser conscientemente controlados. Por exemplo, se você alternar a ativação da circuitaria responsável pela flexão e pela extensão cruzada de uma perna e de outra, gera um movimento de marcha. Depois que você já aprendeu a andar, esse circuito está pronto. A única preocupação do seu sistema nervoso central é definir trajetória, velocidade e adaptações a qualquer mudança no plano inicial. O resto é muito automático para acontecer. Esses circuitos prontos para serem acionados ciclicamente, alternadamente e ritmicamente, envolvidos na marcha, por exemplo, são chamados de geradores centrais de padrão. O padrão se refere ao movimento gerado que segue um padrão característico da espécie. Mas esses circuitos locais medulares prontos para serem acionados e gerar movimentos específicos não são ativados independentemente. Principalmente na espécie humana, eles são dependentes de uma inervação pelos neurônios motores superiores, que é preservada. Para serem utilizados de forma funcional, eles devem ser ativados em situações específicas, nas quais eles sejam úteis e ou desejáveis. Ou seja, quando eles forem necessários e quando nós quisermos. Os neurônios motores superiores enviam comandos para os neurônios motores inferiores a fim de promover movimentos involuntários, automáticos e voluntários. Nós temos dois grandes conjuntos de neurônios motores superiores. Os movimentos voluntários são todos comandados pelo córtex motor com contribuição menor do núcleo rubro, que fica no mesencéfalo. Os movimentos mais automáticos e reflexos partem dos neurônios motores superiores do tronco encefálico, que ficam nos colículos superiores, nos núcleos vestibulares e na formação reticular. Cada uma dessas estruturas, córtex, colículos, núcleos vestibulares, formação reticular, núcleos rubros, geram uma via de comando motor que leva o nome da estrutura seguida da palavra espinhal, pois vão para inervar neurônios motores inferiores, que se encontram na sua maioria na medula espinhal. A gente vai falar, na verdade, das vias que seguem para a medula espinhal. É claro que tem alguns comandos que param aqui no tronco encefálico para chegar na musculatura facial, mas nós vamos discutir especificamente as vias que seguem para a medula espinhal. Então, do córtex parte a via córtico-espinhal, dos colículos a via tecto-espinhal, porque os colículos ficam no teto do mesencéfalo, da formação reticular parte a via retículo-espinhal, do núcleo vestibular parte a via vestibulo-espinhal e do núcleo rubro a via rubro-espinhal. Algumas delas têm um componente lateral e medial, então nós podemos falar em córtico-espinhal lateral, córtico-espinhal medial, vestíbulo-espinhal lateral, vestíbulo-espinhal medial. Então, nessa tabela, a gente vê essas vias representadas aqui. Então, basicamente, o que nós temos são o nome da estrutura onde se inicia, de onde partem as fibras neuronais, o alvo, que estão todos na medula espinhal, tá vendo? Alguns mais cervicais e outros na medula espinhal toda. O nome da via, então sempre o nome de onde sai para onde vai, e a função dessas vias. Na fisiologia, nós falamos de sistema lateral de comando motor, que basicamente é composto da via córtico-espinhal e da rubro-espinhal, e sistema medial de comando motor formado pelas demais vias. Se você se lembrar daquele esquema da medula espinhal que eu mostrei anteriormente, tem uma parte dos axônios que vão laterais e superiores, lá na substância branca, e uma parte deles que vão mais mediais e anteriores. Então são essas as vias lateral e medial, respectivamente. O sistema lateral, então, ele inerva motoneurônios que ativam músculos mais distais, apendiculares do corpo. E o sistema medial inerva motoneurônios que vão ativar músculos que estão mais axiais e proximais. Na área da saúde, ainda se usa muito vias piramidal e extrapiramidal. A via piramidal é a córtico-espinhal, tanto lateral quanto medial. E a extrapiramidal inclui as demais. A via córtico-espinhal parte de neurônios piramidais na camada 5 do córtex frontal e do córtex parietal, principalmente nos giros mais posteriores do córtex frontal e mais anteriores do parietal. A inervação pode ser direta e indireta via interneurônios medulares locais,
E a inervação direta de motoneurônios medulares costuma estar mais associada principalmente ao que nós conhecemos como córtex motor primário, que ocupa o giro pré-central. No entanto, muito do controle motor parte de outros córtices motores, suplementar e premotor, de áreas corticais, que são também tradicionalmente associadas à percepção somatosensorial e espacial. Além disso, informações proprioceptivas e esteroceptivas são usadas constantemente para a formulação de estratégias motoras e comparação de movimentos pretendidos com executados. A via córtico-espinhal lateral, que está representada aqui, é exclusivamente contralateral, ou seja, as fibras dos neurônios motores superiores corticais partem da camada cortical 5, descendem pela cápsula interna, passam pelos pedúnculos cerebrais, formam as pirâmides, cruzam a linha média na decusação das pirâmides e seguem pela região lateral superior da substância branca da medula espinhal até atingirem as suas circuitarias-alvo. A via rubro-espinhal é muito menos volumosa na nossa espécie. Ela também cruza a linha média. Na verdade, o núcleo rubro tem uma participação muito importante na circuitaria cerebelar, tá? Para controle do movimento pelo cerebelo. As demais vias podem ter representações contralaterais, ipsilaterais e bilaterais, dependendo do agrupamento muscular almejado. Todas cuidam de ajustes posturais e inervam motoneurônios que têm como alvo a musculatura axial ou proximal. Você já ouviu falar da função dos colículos superiores no direcionamento dos olhos. Das mesmas estruturas partem fibras para a região medular cervical que ativam a musculatura do pescoço para fazer o direcionamento da cabeça junto com o direcionamento dos olhos. Por isso, nós dizemos que a via tectoespinhal tem função de orientação sensório-motora. Você vai olhar alguma coisa que te chama atenção ou olhar alguma coisa que você deseja, você usa tanto o pescoço quanto os olhos para fazer esse direcionamento. As vias vestíbulo-espinhal e retículo-espinhal atuam no controle postural. A diferença entre elas é que a via vestíbulo-espinhal, que parte dos núcleos vestibulares, além de fazer o ajuste dos olhos, que a gente já viu, né, para a estabilidade da imagem na retina, ela envia fibras descendentes que permitem o ajuste postural quando há qualquer perda de estabilidade ou variação inesperada do equilíbrio. Já a via retículo-espinhal é ativada para o ajuste postural antecipatório. Isso corresponde às mudanças no tônus muscular que nós fazemos quando antecipamos a necessidade de estabilizar a postura, porque nós estaremos sujeitos ao desequilíbrio caso nós não aumentemos o tônus muscular. Então, por exemplo, é a diferença de você estar num ônibus e ficar com a musculatura tensa, porque o ônibus está em movimento, então você tensiona os seus músculos posturais para que você consiga ter mais estabilidade nessa situação, isso seria mais a via retículo espinhal, mas também você pode estar desavisado dentro do mesmo ônibus, o ônibus dá uma freada brusca e você perder literalmente o equilíbrio, e isso aciona as vias vestíbulo-espinhais. A lesão do córtex motor primário causa paralisia contralateral. Lesões na medula espinhal causam paralisias ipsilaterais. A musculatura afetada depende da área de lesão. Se uma substância cinzenta sofrer lesão, apenas os neurônios localizados na região da lesão perderão sua função. No entanto, caso o problema aconteça em substância branca, todos os neurônios cujas fibras passavam pela área de lesão serão afetados, e por isso as consequências podem ser bem mais graves. Nesse esquema, representamos o corpo humano de um lado e o sistema nervoso central do outro. Aqui nós teríamos os hemisférios cerebrais, o tronco encefálico está aqui o cerebelo e aqui a medula espinhal. Nesse primeiro exemplo de lesão, a gente vê o córtex motor inteiro afetado. Isso significa que a musculatura do lado oposto do corpo inteiro também é afetada. Nesse outro exemplo, a gente tem uma lesão que se restringe à substância cinzenta, onde se localizam os neurônios motores que inervam neurônios motores inferiores direcionados à face contralateral. Por isso, as consequências motoras se restringem à face. Se um indivíduo sofrer uma secção medular completa no nível cervical inferior, todos os neurônios motores inferiores abaixo do nível da lesão deixarão de receber comandos dos neurônios motores superiores. Então, nós teremos uma tetraplegia, ou seja, todos os membros ficarão paralisados. Agora, se nós tivermos uma lesão torácica inferior unilateral, todos os neurônios motores inferiores acima do nível afetado e todos aqueles que estão do lado que não foi afetado continuarão a receber as inervações.
Apenas aqueles neurônios motores inferiores que ficam abaixo do nível de lesão e do lado afetado vão ser desnervados. Por consequência, nós teremos uma paralisia do membro inferior ipsilateral à lesão, mas o controle dos membros superiores e o do membro contralateral vai ser mantido. Lesões em níveis cervicais superiores são mais complexas do ponto de vista médico porque podem provocar a perda do controle sobre o diafragma, impedindo a respiração espontânea. Como você deve ter percebido, os neurônios motores superiores do tronco encefálico são um componente importante da manutenção postural. Eles têm ação sobre neurônios motores inferiores que inervam músculos que permitem postura ereta. Hierarquicamente, eles estão sujeitos ao controle cortical. Quando acontece uma lesão cortical importante, que a gente chama de decorticação ou descerebração, dependendo do nível onde essa lesão acontece, essa regulação é perdida e a ação do tronco encefálico é exacerbada, causando um aumento no tônus muscular, portanto uma rigidez da musculatura extensora, e a gente chama isso de paralisia espástica. Já quando a lesão é abaixo do tronco encefálico, a ação sobre esses músculos é perdida e o que acontece é o relaxamento da musculatura por falta de ativação muscular ou por falta de uma manutenção do tônus muscular. E a gente teria então uma paralisia flácida. Em resumo, os músculos funcionam sob comando neural, inervados diretamente pelos neurônios motores inferiores, e dos músculos o sistema nervoso central recebe informações sensoriais utilizadas para o controle adequado do movimento. Os neurônios motores inferiores fazem parte de circuitos locais de comando de movimento, conhecidos como geradores centrais de padrão. Os circuitos, ou diretamente os neurônios motores inferiores, recebem controle de neurônios motores superiores. Neurônios motores inferiores, cujos alvos são músculos axiais e proximais, recebem inervação de vias mediais de comando motor, que partem do córtex motor ou dos neurônios motores do tronco encefálico. Neurônios motores inferiores que têm como alvo musculatura apendicular, proximal ou distal são inervados por vias laterais de comando motor que partem principalmente do córtex motor, mas um pouquinho do núcleo rubro também. Essas estruturas comandam o movimento direta e indiretamente e cada uma segue uma função específica. As vias córtico-espinais laterais e mediais e rubroespinal estão associadas a movimentos voluntários. A via tectoespinhal comanda movimentos de orientação sensório-motora, a retícula espinhal comanda movimentos posturais antecipatórios e a vestíbulo espinhal comanda ajustes posturais para manutenção do equilíbrio. Fora ainda desse eixo de comando motor, nós temos os núcleos da base e o cerebelo, que vão ser discutidos na próxima videoaula. Nós vamos encerrando essa videoaula por aqui. Esse é o GAD Fisiologia, nos vemos no próximo vídeo.